Fala galera, beleza? Então, hoje eu vim trazer uma análise da série Coração de Ferro. Sim, eu vim trazer pelo menos os 3 primeiros episódios e o próximo vídeo que eu vou postar vai ser dos 6 últimos episódios da primeira temporada. E bem, né, agora, bora lá. Bem, a gente já começa tendo algumas cenas de flashback, né, da Ironheart e sua melhor amiga conversando e tal, elas gravando um vídeo e a gente consegue ver cenas de flashback também. Né, de um acidente que acabou acontecendo de balas perdidas que infelizmente fez a amiga dela e o padrasto dela, né, virem a falecer, infelizmente, né. E isso é uma coisa que é muito bem explorada na série e que é um trauma, né, pra personagem, é um trauma muito bem explorado, na minha opinião, na série em si. Muito bom, muito bem explorado. Tá legal, ok. Você tem que se ligar. Uhum. Sua garota vai ser maior que o Jobs. É isso. Maior que o Gates. E a gente consegue ver também que, conforme vai passando, ela vai ajudando pessoas da faculdade com trabalho, deveres, essas coisas. E aí, com isso, ela consegue a grana para poder construir a futura armadura que ela tá sonhando tanto em construir. Conforme ela vai adquirindo, ela pega essa grana, compra os produtos para fazer sua armadura e assim por diante. Aí ela vai acumulando para poder fazer a sua armadura. Por que estão fazendo isso com a Riley? Só estamos aqui pra garantir que ela não pegue nada que não seja dela. Eu nunca faria isso. Ela construiu isso com o dinheiro da bolsa. Foi o que eu fiz, né? Mas aí, né, o diretor da faculdade, ou diretora, eu não lembro, acaba descobrindo isso e ela é expulsa de lá e não pode mais entrar lá na faculdade. E a gente vê uma cena dela indo com a armadura dela, que já tá meio que construída, e ela vai embora, né? E assim, um destaque aqui é os efeitos especiais dessa série, que estão maravilhosos, tão incríveis. E essa armadura específica que ela usa no primeiro episódio é muito linda. Pena que é estragada enquanto ela tá voltando pra casa, mas, sério, essa armadura é incrível e sensacional. Sério, perfeita. Aí, Trevor! Você tá aí? E aí, eu sou o Trevor, o robô de ensino e recurso operacional virtual do MIT e seu assistente de IA. Por favor, diga ou insira sua ID de estudante para prosseguir. Qual é, mano? Você não reconhece minha voz? E aí, eu sou o Trevor, o robô de ensino... Ok. 302116RW. Enquanto a armadura dela vai se destruindo no caminho, a gente consegue ver que tem uma inteligência artificial conversando com ela, que é basicamente um lapisinho com olho e boca, e é muito bonitinho e bem engraçadinho. Parece até aquele clipe de papel que tinha no Word, bem das antigas, assim, sabe? Eu vi fotos e imagens desse clipe que era muito bonitinho, muito fofinho, gente. Inclusive, outra coisa que eu acho bem engraçada é que enquanto a armadura dela vai se destruindo, a gente consegue ver aqueles caras pregadores, que basicamente ele fica pregando: Tony Stark não está mais aqui pra nos defender. O Thanos foi só o começo, sabe? Uma coisa muito engraçada, gente, sério. Só o começo! Qual foi? Trevor, cadê você? Não. Pera, calma aí. Peraí. Tony não pode nos salvar agora! E aí, quando a armadura dela se destrói por completo, ela pede pro garotinho lá ajudar ela pra ela ir pra casa da mãe pra poder morar lá por um tempo até ela voltar pra faculdade, tudo e tal. Então, depois disso tudo ter acontecido, ela vai com um amigo numa loja pra poder comprar algumas peças pra nova armadura que ela vai estar criando. E aí o amigo dela vai embora e um cara esquisito, né, ele se oferece pra pagar as coisas dela, ele paga tudo e oferece emprego pra ela, né, umas coisas, né, e tal, e ela até que aceita e vai no local onde era meio que entrevista de emprego, né, e aí ela vai e ela tá no elevador e o elevador que era pra subir tá trancado. E a gente ouve a voz do Capuz falando: em menos de alguns segundos ou minutos, esse ar desse elevador não vai mais ser respirável. E aí, tipo, ela dá os negócios lá, mexe nos fios e consegue abrir o elevador. E ela até pergunta: o que é isso? Ele falou: é a sua entrevista. E aí ela passou, né? E ela entrou aí, né, pra gangue do Capuz, né, gente? Que é um dos vilões mais, eu vou dizer, bem, assim, bem desenvolvidos e tem como é que eu vou falar?
Ele é muito bem desenvolvido, ele tem um motivo pra ser, sabe, mal, e é um motivo bom, de certa forma. Eu acho um dos vilões incríveis, sabe? Eu acho um vilão muito incrível, cara. Esse vilão é incrível, incrível. Dessa vez eu preciso saber se Saber se você você deixa ela pagar com notas altas. Ah, tudo bem, mas... Sabe como é? Deve ser vergonhoso exibir o que você tem, né? Aqui. Não vai pegar seu troco, senhorita Williams? Essa aqui, uns anos atrás, eu não consegui abrir uma sessão do jornal local e não ver uma história sobre ela. Sério? Terminou a 9ª série com 11 anos. Começou a faculdade com 15. Já consegue ver que nesse segundo episódio, já no início, a Hayley Williams fica meio confusa. Tipo, não devia ser minha amiga, a minha IA. Devia ser, sei lá, qualquer coisa menos isso. E aí, a Hayley Williams vai pra, né, ela vai descobrir o plano do seu primeiro dia de trabalho. E o plano é basicamente eles destruírem, acabarem com uma mulher que tá basicamente estragando algumas comunidades, né? Estragando algumas comunidades e tal. E é basicamente, sei lá, tipo, atrapalhar os planos dessa mulher aí, dessa agência aí, né? E aí, ela vai na Deep Web pra poder ver alguns caras esquisitos, pra poder conseguir equipamento, pra poder construir sua armadura. E a gente descobre que esse cara não é nada menos e nada mais que o filho do Obadiah Stane. Eu acho que é esse o nome, né? Acho que é. É basicamente o filho do primeiro vilão do Homem de Ferro, do filme Homem de Ferro, lá de 2011, 2012, alguma coisa assim, né? Aí, Joe, olha pra mim. Onde fica o seu estoque? Você pegou o cara errado. Vai ver quem você tá procurando tenha morado aqui antes de mim e tenha esquecido de mudar o endereço no Mercado Negro. Eu não disse nada sobre o mercado negro. Como sabe de onde os itens vieram? Sei lá, é a loja do criminoso. Eu só dei um chute certeiro, ué. Vou facilitar isso pra nós dois. Se você não trabalhar comigo, o FBI vai receber uma ligação de um vizinho preocupado e você vai apodrecer numa prisão federal. E depois da Hayley ter pego esses equipamentos, ela consegue construir essa armadura a tempo de poder realizar o assalto e tal, acabar com aquela agência. Deu tudo certo. Só que a Hayley Williams, ela tá na calçada e ela é percebida por um policial que quase mata ela. Só que na hora que o policial tá pra atirar nela, o capuz chega atrás da Hayley Williams, atira com uma arma e a arma assim passa raspando na Hayley Williams assim e mata o policial. E aí, basicamente, depois a Hayley Williams fica tipo meio... Cara, ela pergunta, né, pra uma das assaltantes de lá, como que ele conseguiu fazer aquilo? E ela fala, aquele capuz lá dá poderes pra ele. Só que tem uma hora que o capuz, tipo, ô Hayley Williams, chega aqui. E ele explica e tal, né, que o capuz dá poderes pra ele, magia. Só que a Hayley Williams não acredita muito em magia, esse tipo de coisa. Ela volta pra casa, um amigo dela chama ela pra sair e tal, ela sai. E no finalzinho do episódio a gente consegue ver o capuz tem umas conversas esquisitas com esse ser que tá dentro da capa. Quem será, né? Mephisto, talvez? Mephisto? Talvez, não sei. E assim se encerra o episódio 2. E a gente começa com o episódio 3, com a Hayley Williams revelando e tal pra mãe dela, né, que ela é Coração de Ferro, né, e ela fala e tal, né, que a IA dela é amiga dela, né, e a mãe até fala, será que você pode fazer seu padrasto pra mim? E ela fala que não dá porque quem fizer, tipo, se botar aquele negócio lá, o cérebro da pessoa, e a pessoa pode explodir, né, então não tem como. E depois a gente consegue até ver a grana que aqueles ladrões e a Hayley Williams conseguiram só com aquele assalto que eles fizeram, né? E ela até conversa, tá com o capuz, né? Puxa um papo. E eles já começam a planejar o segundo assalto. O próximo alvo é a Heirloom e seu CEO, Hunter Mason, um empresário local de Chicago que se tornou um titã da indústria ao aplicar tecnologia agrícola de ponta a sementes antigas, especialmente preservadas.
O antigo encontra o novo com esteroides. Estão tirando os agricultores locais do mercado. Ainda estamos fazendo cálculos, mas o que sabemos é que toda a instalação é equipada com segurança projetada para detectar qualquer metal que possa ser considerado uma ameaça à biologia. O que significa nada de facas, nada de trajes e nada de bombas. E a gente vê uma cena em que o filho do Obadiah Stane começa a conversar com a Hayley Williams e ele fala que agora ela vai começar a ajudar ele nos projetos dele. Depois a gente vê uma cena da Hayley Williams e da amiga dela, né, a Aya, conversando e tal. E a amiga dela, cara, se eu fosse você, pesquisava mais sobre o capuz e tal, os capuz dele. E a Hayley Williams fala, mas pra eu descobrir mais sobre ele, eu preciso pegar pelo menos uma boa parte do capuz dele, pra poder estudar essa tal magia, diz ele que tem. E aí tipo, ela fala, você ficou maluca? Não, você não pode fazer isso. E aí depois alguém bate na porta do apartamento dela. A mãe dela vai ver e é a polícia falando que um dos caras de uma gangue morreu. E ela acaba descobrindo que esse cara era um ex-cara que trabalhava na mesma gangue que ela tá trabalhando e que ela tecnicamente tá substituindo esse cara, porque o primo do capuz matou esse cara, porque esse cara auto se demitiu, falando que não quer mais trabalhar, pra ele não ter que... Porque eles acham que, tipo, ele podia soltar e contar pra alguém, tipo, mais pra deixar ele silenciado, entendeu? Pra deixar ele silenciado e quieto. E aí, tipo... E aí ela e a amiga dela ficam, tipo, mano, quem que matou ele? Isso pode acontecer comigo, entendeu? Tipo, ela fica meio desesperada, a Hayley Williams, sabe? Pode me dizer do que se trata? Harry, esses policiais vieram falar com você. Senhorita Williams, eu gostaria de perguntar sobre sua relação com Stuart Clark, especialista em computação. Fúria era o seu nome de rua, se isso ajudar. Fúria? Ele disse que me conhece? Ele foi encontrado morto essa manhã. Estamos investigando como um possível homicídio. Acha que a Harry tem alguma coisa a ver com isso? Nossos registros indicam que ela foi a última pessoa a ligar pra ele. Bom, eu conheci o Stuart em uma entrevista de emprego. Trocamos números e... Eu tentei falar com ele uma vez, mas ele nunca atendeu. Se lembrar de mais alguma coisa, gostaríamos que nos ligasse. Hayley Williams acaba tendo outras conversas, né, com o capuz, e depois começa o segundo assalto. O segundo assalto tá dando tudo certo, A Hayley Williams consegue pegar um pedacinho do capuz, e aí, só que o primo dele acaba vendo a Hayley Williams, e eles estão numa sala de oxigênio que tava prestes a fechar e acabar o oxigênio lá. E eles estão lutando, só que aí o oxigênio tá acabando, a sala tá pra fechar, e a Hayley Williams deixa o primo dele lá pra morrer. E ela consegue levar, né, uma parte do capuz. E aí, quando ela sai de lá, ela tem uma crise de pânico, ela fica tipo, meu Deus, eu matei alguém. Meu Deus, eu posso morrer. Meu Deus, o capuz vai descobrir. Ela tem uma crise de pânico, inclusive é uma cena bem... Eu fiquei meio aflito, eu fiquei meio tipo, meu Deus, calma, tipo, meio aflito pela personagem. E no final a gente vê o capuz conversando com essa tal entidade, tal, que ele fica conversando. E essa entidade revela que quem matou o primo dele foi a Hayley Williams, né? Seu braço, a biomalha. Eu confiei em você! O Joe confiou! Ele confiou! Ele confiou em mim! Ele confiou em mim! Ele confiou em mim! Eu devia ter ouvido ele. Por quê? Hein? Isso é parte do plano? Era pro Joe morrer! Sobre a série, gente, assim, eu achei uma série relativamente boa. O que eu mais achei interessante foi o desenvolvimento de personagem da Hayley Williams e o relacionamento. E também o relacionamento dela com a Aya, né, a amiga dela. E também o CGI da série, que tá incrível, impecável. Mas tirando essas partes,
A série às vezes é meio arrastada, demora pra acontecer alguma coisa, mas tirando isso a série tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos fracos. E eu dou, por enquanto, nota 8. Assim, talvez aumente, talvez não aumente, mas por enquanto eu dou nota 8. Quem sabe no episódio 4, 5 e 6 não faça essa nota aumentar pra, sei lá, tipo um 8,5 ou um 9, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal e tchau!